nosso programa. E aí, Johnny, vamos começar com aquela primeira pergunta, né? Vamos sim, vamos começar com essa pergunta aqui. Tá todo mundo querendo saber. Que é bem leve, né? Doutora, vamos lá. Quais relações não geram consequências jurídicas nessa parte de... Então, na realidade, a minha área de atuação trabalha com duas questões recorrentes na vida de qualquer ser humano, né? Que é o relacionamento e o patrimônio. E quais relações geram essas consequências patrimoniais, essas consequências jurídicas, né? O namoro não gera. Aí a gente brinca assim, se eu sair com um rapaz e ficar com ele, já tenho direito aos bens dele? Então, brincadeiras à parte, hoje tem o ficante, o crush, o visualizante de stories, né? Aquela pessoa que tá ali, o crush. O que é crush? O crush o que antigamente a gente falava paquera, né? É aquela pessoa que você gosta, que você tá interessado, mas ainda não começou nada. Nossa. Então, essas relações, elas não têm importância para os direitos de família. Elas não geram consequências jurídicas, automaticamente não geram consequências patrimoniais. E o namoro está entre elas, né? Só que no nosso ordenamento jurídico não existe nada objetivo que fale. Aqui é um namoro, aqui já é uma relação que tem a consequência, que o patrimônio já se mistura. Para evitar isso, para que o namoro se mantenha dentro de uma perspectiva sem consequência jurídica, nós recomendamos o contrato de namoro. Tem que ter contrato de namoro para ficar uma coisa mais firme em termos que não tem direito de nada. Exatamente. É porque também tem aquele namoro. Você tem direito, né? É porque tem aquele namoro, né? Se for namoro, não tem. Não, porque tem aquele namoro do rapaz com aquele apetite muito grande, que a namorada muito longe fica ruim, e toda hora vai na casa dele. Aí fica indo na casa, passa o final de semana, passa a semana, mas é namoro, né? Então. E se ela dorme lá uns 3 dias, uma semana. Não, isso que eu tô falando, se constatar que ela tem esse vínculo, né? De ficar na casa direto, isso aí é um namoro, vamos dizer assim, oficialmente é um namoro. Então. Mas depois, se a pessoa falecer, e essa menina tá lá no dia que faleceu dentro da casa. Pois é, Johnny. A gente vive no país que não tem uma objetividade quanto a isso. Nossa, a gente vive num país que tem nada, né? Porque toda hora que um vem aqui... um vem aqui e fala, a gente vive num país que não tem isso. Vai ver, nossa senhora! Não, mas tem muita coisa boa. Tem muitos estudiosos da área de família, tem muitas teorias, doutrinas... enfim, a gente está muito evoluído, eu considero assim, mas tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa para melhorar, sobretudo levar esse conhecimento para as pessoas, porque aqui é só o iniciozinho, mas eu vou discorrer sobre já que é tão subjetivo, você pode tomar algumas cautelas para se proteger, que é o meu objetivo maior hoje aqui, né? Dentro do que a legislação permite, já que ela não te protege especificamente em determinados casos, o que eu posso fazer para me proteger? Neste caso, um namoro. Olha, eu quero que seja só um namoro. Eu não quero que vire união estável. Eu não quero que haja não haja compartilhamento de patrimônio, comunhão de patrimônio. Nesse caso, então, vamos fazer um contrato de namoro. É aceito? É aceito. E ali vai ficar claro para dizer o quê? Não é união estável, é só um contrato de namoro. E aí não tem, aí você pode, claro, enfim, eu vou falar mais adiante, que se deixar de fato de ser namoro, e aí o que você tem que fazer numa situação como essa? Porque se caso for um namoro e não tiver esse contrato, vai ser palavras contra palavras, né? A pessoa morreu, um exemplo, eu morri. A pessoa tá namorando, você tá lá em casa. Se você tem um contrato de namoro, você vai... Primeiro, olha só, olha a segurança que ele te cria um pouco, né? Se você faz um contrato de namoro hoje, aquela pessoa vai na justiça pleitear, falar que não, aquilo não é namoro, é união estável, é contraditório, né? Então, a dificuldade que ela vai ter de convencer o juízo vai ser grande. Agora, claro que se de fato for uma união estável e tiver um tempo, ela assinou e a pessoa pode ter falecido bem depois, é plausível que ela fale, depois se tornou uma união estável. E aí, nesse momento, eu explico qual seria a atitude a se tomar para se proteger. E depois mesmo a pessoa ter falecido, tem como a pessoa ir lá e dar entrada na união estável, né? Pediu reconhecimento. Reconhecimento, né? Pediu a pessoa não vai falar nada mesmo? Uma dúvida agora.
Bom, os namoros, na maioria das vezes, não duram uma semana, um mês. Tem namoros aí que duram 3, 4, 5 anos de namoro, né? Você faz um contrato de namoro e tá lá com aquela pessoa há 5 anos. O contrato é válido como contrato, como namoro, não união estável. Sim, é um contrato assinado de namoro. Isso aí eu acho que só seria respaldado. Ele já está valendo. Mas ele pode ser impugnado em juízo. Quando ele faleceu não era mais namoro. A gente que pode falar em juízo, a gente que não formalizou depois a união estável. Isso funciona muito para os filhos, né? Um exemplo, tem os filhos, o pai é separado, o pai tem esse namoro, o pai morreu, aí os filhos têm esse contrato em mãos, né? Para não deixar a pessoa que estava só namorando ter o direito dos bens, né? Exatamente. A questão é, em juízo, se for uma união estável, esse contrato, se virar de fato uma união estável, esse contrato ele não se sobrepõe à realidade. A forma não vai se sobrepor a uma realidade. Então vai prevalecer o que de fato você está vivendo. Então a pessoa, só que ela vai ter um trabalho, porque neste momento o registro é um contrato de namoro. Agora, se ela conseguir comprovar em juízo, o que é extremamente subjetivo, que estava em união estável, a tendência é que seja, se ela provar em juízo, comprovar em juízo, vai ser declarada uma união estável, e aí a depender do regime, como não houve uma escolha de regime, vai prevalecer o regime da comunhão parcial. Nesse caso, ela vai ser meeira do que constituiu durante a relação e herdeira dos bens particulares. Então, o que eu gostaria de transmitir? Qualquer que seja a sua relação, formalize a sua relação. Está no namoro e quer que seja apenas namoro, faça um contrato de namoro. Ele tem uma proteção? Ele tem uma proteção. Porque aí você vai ter que provar o contrário. E aí é mais difícil, porque se de fato foi um namoro, não consegue. Se o ânimos era de não constituir família, isso vai constar ali, ele vai ter seu valor, né? Mas, às vezes a pessoa quer ali apenas não se proteger patrimonialmente e vive em união estável, é natural que ele não vá prevalecer em juízo, entendeu? Quando se torna uma união estável num relacionamento desse? Pois é, isso é uma questão muito interessante. Esse é o pulo do gato para muitas relações. Só que no Brasil, mais uma vez falando do Brasil, nós não temos uma objetividade. Não existe um prazo definido, né? Você tem que ter uma relação duradoura, mas não existe um prazo definido. Você tem que estar numa relação estável, que ela esteja vivendo daquela forma, pública. Você tem que sair de mãos dadas com a pessoa, falar pra todo mundo, ela é meu relacionamento, né? Se for uma coisa na encolha, ela tem que ser pública. Mas se for o que acontece hoje, um exemplo, que nem fala. Metade dos namoros hoje, a pessoa fica 3 dias na casa de um, 3 dias na casa de outro. Então, entendi o que você está falando. Mas é justamente isso. Por quê? Olha a subjetividade. O último requisito, só para eu terminar, ânimos de constituir família. Não significa ter filho. Eu quero aquela pessoa, vou viver com aquela pessoa, eu tenho planos com ela para minha família, mas a gente não tem filhos. Ou o contrário, às vezes você tem filho, mas é um casal que se relacionou e sem querer engravidou, cada um na sua casa e tem um filho. Ter filho não significa que é união estável, não ter filho não significa que não seja. Entendi. Então, assim, e a sua pergunta foi no sentido de que dos 3 dias, isso, né? Por isso que é difícil para o Brasil. Porque lá fora, a maioria dos países que eu tenho estudado, você pode estar morando junto, você está ali numa relação de ânimos de família, com todos os requisitos, mas é namorado. Só se torna união estável se você assinar um termo, formalizar nesse sentido. No Brasil não é assim, no Brasil é fático. E esse fático, 3 dias na semana já configura, Luísa? 2 dias na semana dormindo juntos já configura? Pode configurar, sabe por quê? Porque não se exige a coabitação para a união estável. O que o juiz vai olhar? O que ele vai analisar? Ele não tem nada objetivo, não tem data. Diferente do casamento. Você casa hoje, naquele dia você está casado e acabou. Você vai morar junto com a pessoa em um dia, no dia seguinte ela falece, você já vai falar que estava em união estável? E o fato, às vezes, de não estar morando junto, mas tá com aquela habitualidade, estão juntos, ânimos, minha família, eu conto com ele, ela conta comigo, planos para o futuro, que é aquela pessoa dentro da sua vida. Você está vivendo dessa forma, ainda que cada um tenha a sua casa por uma questão de trabalho, e aí pode configurar uma união estável. E o que a gente faz? O que a gente recomenda? Tá vendo como é subjetivo? Não consigo te dar uma data, não. 3 dias é união estável, 2 dias não existe isso.
poderiam nem morar juntos e já configurar uma união estável, porque não, como eu te falei, há situações que as pessoas trabalham em lugares diferentes, mas estão realmente juntas. Então, como há essa subjetividade e não há nenhuma situação que você determine, né, a segurança, nessa situação eu tô em namoro, e nessa aqui eu tô em união estável, então tá tranquilo, tá ótimo, já sei o que uma gera as consequências. Não existe isso. Existe vamos fazer o seguinte, estamos em namoro e queremos um namoro. A gente faz um contrato de namoro. A gente pode colocar uma cláusula neste contrato falando que, se virar união estável, nós escolhemos esse regime de bens. E aí você já se protege. Já colocar no contrato. Porque a vida é dinâmica. Hoje você pode, sinceramente, querer só um namoro. Isso aí vale pros velhinhos. Oi, velhinho, que vocês têm a garotinha novinha, faz o contrato, porque já vai infartar. Tem um negócio de um remédio que vocês tomam aí, pum, vai ficar, né? Pode morrer e tá lá dentro da tua casa, ela vai tirar a foto, falar que a casa era dela. A gente tá brincando, mas isso é verdade. Mas pô. É verdade. Às vezes a pessoa tá no terceiro casamento, se separou, não quer mais ficar com ninguém, quer só uma namorada. Terceiro já? Não, tá. Ainda tá no terceiro, quarto casamento. E aí se separou, não quero mais casar. Já tenho meus filhos, tenho meu patrimônio, quero que meu patrimônio vá exclusivamente para eles. Quero só uma namorada. E talvez ela também queira só isso, porque ela tem os filhos dela, tem um patrimônio dela. Vamos fazer um contratinho de namoro e a gente vive assim. Mas no decorrer da relação acaba ficando de fato uma união estável. Se um mudar de ideia no meio do caminho e pleitear após o falecimento do outro o reconhecimento de união estável, lá no contrato de namoro já fica especificado que, se virar união estável, nós escolhemos esse regime de bens. Eu tenho uma conhecida que tá passando uma guerrinha lá, porque o que acontece? Ela tem o tio, tinha, né, o tio, ela é tipo como se fosse a filha do tio dela. Conta é conjunta, tudo é ela que resolvia, né? E o tio dela tinha um relacionamento, namoro, e esse namoro a mulher vivia com ele lá, entrava dentro da casa, ficava com ele um tempo. O que aconteceu? Ele morreu, né? Foi até no dia que ele passou mensagem para ela, eu vi no Instagram, no WhatsApp dela, passou mensagem e falou, eu acho que vai se resolver aqui, eu acho que ela vai embora hoje, não sei o quê. Deu tanto azar que morreu à noite que a mulher ia embora. E a mulher não foi embora, agora tá uma guerra danada, porque a casa era da avó dela, né? Ele foi com o tio, e a mulher tá dentro da casa, falou que não vai sair, que é um dinheiro para sair, e ela tá até procurando advogado, ele veio agora ela tá em outro, para ver o que ela pode fazer para ter essa casa de volta, porque o tio não era casado com a mulher, a casa era da avó, depois passou pro tio por ser filho, né? E ele não tem filho, o tio. Aí tá uma guerra danada lá, que a mulher quer os direitos. Então, assim, ele recebeu a casa de herança, a casa ficou no nome dele. Ele casou, na realidade, união estável. Não, namorava com a mulher ia lá e ficava lá uns tempos, entendeu? Pois é, aí que é complicado. Isso que é complicado. Às vezes ele fala que era namoro, mas era de fato uma união estável, né? E assim, se for configurada uma união estável, que, como eu te falei, não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Aí ela vai ter que requerer um reconhecimento de união estável. Se os herdeiros, ainda que eles não tenham herdeiros necessários, mas alguém se habilite como herdeiro. Tem os irmãos. Então, eles podem entrar com inventário, ela entra com reconhecimento de união estável, e no inventário informa: olha, separa o meu quinhão, porque se eu conseguir lá o reconhecimento de união estável, parte é meu, né? Aliás, desculpe, neste caso específico, ela toma deles. Ela passa à frente, porque hoje ainda na nossa legislação ela é herdeira necessária. Ela faria isso se fossem filhos dele. Se fossem filhos, ela entraria com o reconhecimento e pediria a preserva que fosse preservado aquele quinhão dela. Mas como ele não tem herdeiros necessários, eu não tinha me atentado a esse detalhe, são irmãos dele, são herdeiros, mas não são os necessários. Hoje, a nossa legislação, uma vez sendo reconhecida a união estável dela, ela se torna herdeira necessária. Então esse negócio ele tinha que ter feito essa parte do namoro e deixado com a sobrinha, né?
contrato de namoro e estava com a sobrinha. Poderia ter feito o contrato de namoro, mas se tivesse se tornado uma união estável, ela teria direito a fazer isso. Aliás, todo mundo tem direito. Você pega põe palavras no papel e entra no judiciário. Se vai conseguir, é outra situação. Mas no caso dela, tem fundamento para ela conseguir. É possível que ela consiga esse reconhecimento de união estável. É possível, porque pode ser que seja apenas um namoro, cada um com a sua vida, e os sobrinhos consigam comprovar isso em juízo. Mas depois que morreu, o cara não fala mais nada? Não, ele não fala, mas ele deixa provas. A vida tem provas. É que vença o melhor. Tem mensagem no zap. Vai ter o advogado dele, vai ter o advogado dela, que vença o melhor. A legislação diz, se for uma união pública, duradoura, com ônibus de constituir família, estável, por exemplo, indícios, tá? A pessoa tem dependência econômica dele, aí vai juntando, a pessoa só estava com ele, era apartamento, por exemplo? Casa. Então, é porque em apartamento eu costumo brincar que o porteiro é o seu aliado. Se o porteiro falar assim, olha, ela só ia no final de semana, levava a mochilinha dela, chegava na sexta, saía na segunda com a mochilinha dela. Isso indica o quê? Um namoro, né? Já ajuda, Agora, não. Aí passou um tempo, ela começou a ir durante a semana também. Aí hoje, ela nem sai mais. Então vocês, presta atenção. O porteiro pode ser seu amigo ou seu inimigo. Passa no porteiro, dá um bombom, dá uma moral, uma Coca-Cola sempre pro porteiro. Isso é verdade, eu não tô brincando. Não, então... Porque você tem que usar de todos os meios de prova. Dá um óculos escuro também pra ele. O porteiro, ele é uma testemunha ali, né? Se fosse um caso de apartamento. Então, o que eu tô te falando mas a casa tem uns vizinhos que são fofoqueiros, né? Pode ser. O que ela vai precisar é de testemunha que realmente tenha visto alguma coisa. Não adianta ela contar pra pessoa e falar que ela é testemunha. Não. A testemunha viu, o relacionamento deles era estável, já durava um tempo, eles se apresentavam como companheiro, como companheira. Ela dormia lá todos os dias. Isso tudo vai contar muito na hora de uma ação, se ela quiser entrar com o reconhecimento de união estável. E agora vamos com as dúvidas. Deixa eu ver aqui. A gente fez a pergunta. Quando se torna uma união estável, já está incluso no que você falou, né? Uhum. Recomenda fazer... Relacionamentos que geram consequência patrimonial. Isso. Fala pra mim, quais são as diferenças? Os relacionamentos que geram a consequência patrimonial, justamente, a união estável e o casamento. É isso que interessa pro direito de família. Tá, vamos perguntar aqui uma coisa que eu acho que é... Você tá curioso. Curioso mesmo, né? Não tem jeito. É pra ver o pessoal da curva. A pessoa que tem o casamento, aí tem essa outra, né? Outra pessoa, tal, um relacionamento extraconjugal, é isso que você quer dizer? Lá da Arábia. Seja mais claro. Fácil, né? Seja direto logo. Não, é porque é muito bonitinho. Até porque é pro teu amigo, né? Hã? Até porque são dúvidas dos amigos. Então, os amigos sempre têm dúvidas. É o Lula? Pô, fala isso aí. Eu não queria fazer a pergunta, porque essa pergunta é fogo, né? Eu falo, dos amigos, isso aí tá... Mas fala pra mim, essas pessoas que tem esse pé na jaca aí, o que acontece? Pé na jaca, não. Relacionamento extraconjugal. Isso aí vocês estão estudando, o bagulho é pé na jaca, o bagulho só dá errado. Aí fala pra mim, o que isso afeta essa outra pessoa, depois que morreu, essa outra pessoa velha? Não, mas fala um negócio. Vamos pensar na morte, não. Vamos pensar antes da morte. Não, pensa em tudo. Não, tem que pensar em vida. Ela vai falar em vida e morte, ela vai falar tudo. No relacionamento extraconjugal, o pior é em vida, não em morte. Não, mano, mas aí tem que saber em vida por causa dos filhos, cara. Entendeu? Reflete na família. Sempre vai refletir, mas reflete também um pouco antes. Eu quero saber, depois que morreu. Não vai ver briga nenhuma. Tô falando, mas é o que reflete em pessoas que ficam, entendeu? Aí fala pra gente aí, do início ao fim. Então, você tá falando de uma relação extraconjugal, né? A gente já falou quais são os relacionamentos que geram consequência patrimonial, consequência jurídica. Você está casado, você está em união estável, ainda que você não tenha formalizado e você está vivendo em união estável, nessa situação, se você tiver uma namorada, por exemplo, ou a mulher tiver um namorado, ela chama o namorado dela, o amante dela de namorado, enfim, mas é uma relação extraconjugal, aí é o que não tem direito. O que acontece muito no Brasil é assim, acredito que fora também, a pessoa está numa união estável, ela está casada.
Mas ela não resolveu formalmente, ela não se divorciou. Mas ela já saiu de casa, ou então fica morando em casa, em quartos separados, por questões financeiras. Não vou fazer a partilha ainda, não vou sair daqui, o casal topa isso. Neste caso, se ele tiver um relacionamento fora, não é um relacionamento extraconjugal, porque já houve a separação de fato. Quando você se separa de fato, não é uma relação extraconjugal. E tem que tomar cuidado, porque você pode, a depender do comportamento que o casal vai ter, conforme a gente conversou, pode formar uma nova união estável, ela vai ter validade. Agora, se está dentro de casa, dentro de uma relação que está viva, e você tem um namoro fora, esta pessoa não vai ter direito nenhum. Nenhum. Ah, eu quero, Luísa, vamos fazer aqui uma doação. Eu quero doar para minha namorada, casado, quero doar para minha namorada. Sua doação, se a sua esposa descobrir isso, a doação vai ser anulada. Ah, já teve isso? Ué? Alguém já te procurou pra fazer isso? Não posso vamos falar nome, pô. Mas é bom porque se tiver outra pessoa vai te procurar, pô. Não, mas aí ela já tá sabendo que esta doação poderá ser anulada se a esposa descobrir. Ah, tem que ser uma doação antes da esposa. E aí, qual é o prazo da anulação? Pra você anular essa doação? Após o divórcio, 2 anos. Você tem 2 anos. Em direito, você não pode dormir, senão você perde o direito, que é teu. Você tem 2 anos para anular. Ah, eu quero deixar, sei lá, botar um dinheiro na conta dela, passar esse imóvel para ela. Se a esposa descobrir, ela vai atrás. Então, e a esposa, quando começa a perceber que alguma coisa está acontecendo, ela tem que procurar um advogado nesta área e começar a agir. Então vai uma dúvida agora. Você dá as dúvidas, né? Não tem jeito. Casou um casal, né? Não se separa, está ali morando juntos, com o outro. Aí ele pega o apartamento do casal e doa pra amante, né? Pra outra pessoa. Pô, amante é feio, né? Pra amante é feio, né? É, pra namorada. Pra namorada. Aí doa, faz uma doação pra namorada desse apartamento, né? E após 2 anos e continua morando ali com a esposa, tudo numa boa, tudo perfeito. As 99 maravilhas, né? Depois de 2 anos, ele fala, agora vamos se separar. Aí se separa dela, fica como? A doação fica válida, então? Não, assim, geralmente a doação de um imóvel na constância do casamento, ela é simulada, né? Ele doa o dinheiro e já compra. Por quê? Se ele tiver que doar um bem, o regime de bens vai exigir a anuência da esposa. Então, são casados no regime da comunhão parcial de bens. Para ele doar um bem imóvel, esse que você está falando, a esposa vai ter que participar daquela doação, assinar. Mas essa doação, isso foi muito legal você perguntar, porque aí eu posso esclarecer essa questão. A doação geralmente eu dou o dinheiro para ela, ela vai lá e compra o imóvel no nome dela, né? E aí é a tal da dificuldade para saber quem é. Tem que ser coisas juntadas, vai ser feita uma pesquisa, porque deixa rastros. Ela não tinha valor no imposto de renda, lastro financeiro para comprar aquele imóvel, aí vai pedir quebra de sigilo para saber se ele transferiu o dinheiro para quem, e aí chegar à situação de conseguir comprovar de quem realmente comprou aquele imóvel foi ele. E não ela. Mas fica mais difícil. Mas no prazo de 2 anos. Após o divórcio. Por exemplo, se ela tá casada ainda, ela não tem... após o divórcio, 2 anos. Após o divórcio, 2 anos. Se ela tá casada, ela tá livre, né? Então não divorcia, não. Primeiro procura... tem muita gente que... os rastros deixados pelo marido, porque tem muita gente que tem isso aí, né? Separa em casa, né? Separar depois. Separa em casa, dorme num cômodo, outro dorme no outro. Tipo, separados de corpos, né? Então, isso. Aí já é uma separação de fato. O que é separação de fato? Mas não tá comprovado. Exatamente, não está comprovado. Isso é verdade. Mas se é difícil, porque o ideal para você não ter dúvidas é você entrar com uma ação de divórcio, ou se for uma união estável, uma dissolução de união estável, informar o juiz que está separado de fato. Aí ele não vai poder falar, não, a gente já estava casado. Mas a gente já estava junto. Mas se a mulher mandar um comprovante que você não saiu de casa, com provas,
Você separou, chegou lá, divórcio. Mas tem pessoas, como você falou, tem pessoas que não se separam por causa dos filhos, por enquanto. O filho não tem a idade. Então, nesse período, a gente depende da boa vontade do outro para concordar com você. Porque se ele falar que não, vai ter embate judicial. Entendi. E qual é o mais correto? O que a gente aconselha numa situação dessa? Que você não tenha dúvidas. Já entre com uma ação e informe ao juiz que já está separado de fato. A partir dali, não vai ter dúvida. Ele não vai poder alegar. Se você adquire um bem depois desse momento, já não haverá comunicação de bens. Foi essa a sua pergunta? Mas é isso aí mesmo. Mas não tem pra onde correr não, né? O fato o que acontece? Há situações mais seguras, há situações que deixam dúvidas. Qual é uma situação que deixa dúvida? Separar de fato. Na separação de fato é uma realidade. O regime de bens acaba. Só que eu vou conseguir comprovar isso em juízo de forma clara e não ter dor de cabeça? Não sei, a pessoa pode usar de má fé e falar, não, a gente está separado de fato, não, você comprou esse imóvel aqui agora, ele também é meu. Vai ter discussão. Então, para não ter discussão, comunique isso ao juiz e deixe claro que ali já estão separados de fato. Mas para fazer a comunicação, pode ser um ou tem que ser os dois? Reconhecendo firme. Ou não, é só chegar lá Comunicação de quê? Desculpe. Da separação. Não, você vai entrar com uma ação. Divórcio. Você vai entrar com uma ação de divórcio. Isso você procura um advogado, o advogado vai entrar para você com todos os documentos inerentes a uma não precisa do conhecimento da outra parte. Não precisa. Não, mas ele vai ser citado para contestar. O processo exige isso. Existe em trâmite hoje no Congresso Nacional uma alteração nesse sentido. Por quê? Porque hoje já se discute do tal divórcio liminar. O divórcio liminar, eu não sei se eu vou sair muito do assunto aqui, mas eu acho pertinente aqui. Você é conhecimento, vamos aprender um pouquinho não é que sair do assunto, ele está no contexto, mas poderíamos falar dele mais para depois, né? Mas o fato é o seguinte, já há uma discussão hoje do tal do divórcio liminar. O que é o divórcio liminar? É sair o divórcio antes da pessoa ser sequer citada. Mas os processualistas defendem que não existe. Isso é uma aberração processual, porque toda ação tem que ter o contraditório, que você através da contestação que você exerce esse direito ao contraditório. E aí, os que defendem o divórcio liminar falam, mas o divórcio é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? Eu não preciso do outro para combinar comigo. Eu não quero. Eu não quero. Isso é uma evolução, porque antigamente você não podia nem se separar, se divorciar. Depois você começou a se divorciar de forma mais simples, podendo, em determinadas circunstâncias, fazer o divórcio direto em cartório. Agora, se basta você querer. Agora já estão desenvolvendo esta tese de que pode ter um divórcio liminar. Mas há os processualistas que não concordam. Por conta dessa discussão, há o projeto de atualização do Código Civil, que está em trâmite no Congresso, já foi aprovado na Câmara, está no Senado agora, que prevê que o divórcio possa ser feito em cartório apenas com a intimação, a notificação do cônjuge. Ele tem que ser notificado. Se ele aparece, ele não aparece, se ele fala que não importa. Ele sendo notificado, então, isso está em trâmite. É provável que passe. Vou falar pra você, legal. Quando não quer é isso que eu ia falar agora. Esse negócio de ficar forçando, eu não quero. Aí você fala, não vou te dar o divórcio. Pô, não existe mais. Não existe. A guerra que vai ser isso. Já que entramos na parte do divórcio, né? E conta um pouco sobre o divórcio pós-mortem. Isso é bem legal.